sou o Geraldo Martins, sou mentor de carreira aí para executivos de alta performance. Hoje eu tenho um grande prazer de trazer meu amigo aqui, o Alexandre. O Alexandre é um grande especialista num negócio que a gente sabe fazer muito pouco, que é vender. Na verdade a gente sabe empurrar coisa para todo mundo, né, Alexandre? É isso aí. E eu quero assim, ó, vou apresentar, na verdade eu vou deixar com que ele se apresente, porque o cara que faz curso de vendas, que ensina, ele tem que saber se apresentar. Fala aí, Alexandre, por favor, pessoal. E aí, meu nome é Alexandre Varente, sou do Instituto de Especialização em Vendas. Nós somos hoje a escola que mais forma vendedores e gestores comerciais hoje no Brasil. Ela é voltada realmente à profissionalização de vendedores, gestores comerciais de alta performance. A gente lida, Geraldo, na área mais importante de qualquer empresa, né? E é bom explicar muito bem, porque todas as áreas são muito importantes, mas nada existe hoje se não houver vendas. Uma empresa não tem como subsistir se não houver vendas. E infelizmente hoje, talvez uma das profissões mais prostituídas hoje no mercado ainda é vendas. E por que eu falo prostituída? Porque para ser vendedor você não precisa fazer nada. A não ser pegar uma pastinha, colocar debaixo do braço e sair falando, eu sou um vendedor. Ah, mas precisa ter formação, Alexandre? Exatamente, essa é a grande questão, né? As pessoas têm essa concepção de que para ser vendedor basta eu chegar e falar, eu vou vender alguma coisa, eu falo muito bem, e aí vou para a rua. E não minto. E aí o que me causa muito, chama muito a atenção, é alguns jargões que tem no meio disso daí. Eu sou um bom vendedor. Se precisar, eu vendo areia no deserto. Se precisar, eu vendo gelo para esquimó. Quer dizer, e aí eu faço, isso aconteceu recentemente, eu estava com um amigo, e ele falou, pô, eu sou um bom vendedor. Eu falei, por que você é um bom vendedor? Cara, se precisar, eu vendo até areia no deserto. Eu falei, calma. Agora só me responda uma questão. Se eu estou no deserto e tem muita areia, por quais razões eu vou precisar de areia? Não sei. Pronto. É essa a questão, porque hoje existe muito vendedor que quer empurrar. O vendedor que é aquele cara que é o espertalhão, o cara que fala bem, o antigo caixeiro viajante, que chegava nas cidades, fazia venda de produtos que não ajudavam em nada o cliente e depois sumia. Enfim, hoje o mercado está vendendo assim. Aquele bonachão. Ô, Alexandre, deixa eu tirar uma dúvida aqui. Eu mexo com líderes, né, para aumentar a performance deles, tanto de vendas como entrega. Eu não dou curso de vendas, não é isso, mas eu faço a estratégia para que ele possa aumentar aí a sua produtividade. Que aí entra em vendas, entra a parte técnica, uma série de coisas. O que a gente tem percebido é o seguinte, que a maior parte dos executivos, eles não estão se preparando na arte de vender. Isso é verdade, não é? Eu vejo ali no meu dia a dia, né? Porque eu pego situações de mentoria para diretores comerciais e eu pergunto, é uma pergunta que você me fez uma outra vez lá, que você fez assim, o Alexandre perguntou assim para mim, espera um pouquinho, ô Geraldo, quando foi a última vez que você estudou vendas? Não outra coisa, a gente estuda um monte de coisa menos vendas, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal. É bem bacana, né? Quando a gente fala em profissional de alta performance, eu gosto muito de utilizar o chá em vendas. O que significa o chá em vendas? O C, o H e o A. Seria o C de conhecimentos técnicos daquilo que ele realmente faz, o H de habilidades, as habilidades que ele tem para vender o seu produto, o seu serviço, e o A de atitude, proatividade. Né? Partindo desse princípio, hoje as pessoas elas estudam muito e se especializam muito em quê? No conhecimento técnico do seu serviço, do seu produto. E poucos se importam com a habilidade. E aí não é de se estranhar também que existem poucos profissionais com pouca proatividade. E quando a gente fala em vendas, e eu gosto muito de fazer essa pergunta, para quase todas as profissões do mundo precisa se estudar, menos para vendas. Se você pegar e perguntar para um vendedor, qual foi o último livro de vendas que você leu? Você vai ver que a grande maioria, 99%, nunca leu um livro de vendas. Peraí, mas você vive do quê? Hoje as pessoas vivem de vendas, as empresas vivem de vendas, e o foco não é em vendas. Muitas vezes o foco está em quê? Em cortar custos, e não está errado, está certo. Mas existem duas formas de você vender mais. Simples, ou você é mais eficiente naquilo o que você faz hoje, que você consegue, ou você acaba trabalhando mais. Vamos falar até uma terceira. Cortar custos, você consegue também ter uma melhor maximização dos seus lucros. Mas, via de regra, o fluxo de recebimento ele entra pelo departamento comercial e hoje é um departamento muito constituído.
E é justamente isso que a gente trata. Nós ensinamos que venda ela é ciência. Ela é ciência por quê? Porque existem técnicas para você vender. Existem habilidades que os vendedores eles precisam ter. Eu gosto muito de um especialista que chama Neil Rackman. Ele escreveu o livro Spin Selling. E ele fala muito sobre o seguinte: os vendedores do novo século eles precisam ser muito mais eficientes. Por quê? A correria que se tem hoje em dia, as pessoas têm trabalham muito, mas têm poucos resultados. Isso te toma energia, te toma tempo, e aí a pessoa chega muitas vezes no final do dia com aquela sensação de estafa. Mas trabalhei. Mas você foi eficiente? Você teve resultado? Essa é uma grande questão. E isso é um problema muito sério, porque se você não estudar, você não se preparar e não tiver uma habilidade, você vai ter essa falsa sensação. Ainda que você trabalhe muito, você teve poucos resultados e isso te causa frustração. Por quê? Porque quando você está no departamento comercial, você lida com expectativas e ter bons resultados. Eles não vêm, te gera frustração. E frustração após frustração. Olha só. É verdade. Alexandre, você falando aí, eu me recordei de um cliente que é um presidente, é um CEO de uma grande organização com 30 mil colaboradores, tá? Ele fez o seguinte questionamento comigo, né? Geraldo, você acha que eu tenho que ter um perfil mais comercial ou eu tenho que ter um perfil mais entregador? O que é esse perfil entregador que a gente fala? Aquele cara que cuida bem administrativamente da empresa, a parte industrial da empresa dele é muito coesa, tem os custos bem reduzidos, tudo redondinho, né? Aí eu respondi para ele o seguinte: olha, se você pegar 100 empresas de médio porte a grande dos últimos 10 anos que faliram, foi porque os seus CEOs tinham características industriais, tinham as características de manufatura, administrativas e não tinham um perfil comercial. Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, mas quando você pega os estudos de doutorado, estudos de mestrado também, você faz uma análise, você separa essa estatística e vê. Então o que a gente fala hoje para os grandes CEOs, para os diretores que eu atendo aí normalmente, Alexandre, é assim, ó, tudo bem, você não precisa ser um expert em vendas, mas você precisa ter um espírito de vendedor, você precisa estudar para isso, você precisa se preparar, porque é o oxigênio das empresas. Gente, ó, eu quero agradecer aí a presença do Alexandre. Alexandre, eu queria que você fechasse aí a nossa conversa, contando aí um dos casos aí de sucesso da sua empresa, né? Por favor. Vamos lá, hoje o Instituto ele forma, em 2 anos, nós já formamos mais de 3 mil vendedores e gestores comerciais, são 8 unidades. Casos de sucesso são N, nós temos N depoimentos no nosso site, no nosso Face, mas existem empresas que aumentaram, assim, teve um caso em específico que foi bem bacana, foi na cidade de Bauru, teve um dos nossos alunos, ele tinha uma empresa de estrutura metálica e ele fez o treinamento e aumentou em 400% as vendas dele. Só que ele não tratou de algo extremamente importante também, que era o seu fluxo de caixa. E ele teve sérios problemas, ou seja, ele cuidou muito, ele começou a vender muito, mas não teve uma atenção especial também com a sua questão financeira. Bacana isso. Então quer dizer, não é só vendas, você aumentar as vendas, precisa, claro, é o seu fluxo de recebimento, mas existe toda uma conjuntura por trás de uma empresa. Entendi. Esse é um caso que foi assim, bem bacana, de um cara que aumentou em 400% as suas vendas. Bacana, é legal você ter falado isso pelo seguinte, nós não estamos falando aqui, em hipótese alguma, que só um CEO, um diretor, um olhar comercial vai resolver a situação. Não, ele é o oxigênio, mas você tem o vagão, você tem o rim, você tem várias partes para poder organizar. Mas bacana, Alexandre, eu quero agradecer demais aí a tua presença. Indico o Alexandre e o Instituto de Vendas também. Ele faz a diferença, faz com que a sua empresa produza mais, tenha mais produtividade na área de vendas e principalmente no relacionamento com seus clientes. Isso faz com que você perpetue a sua empresa, tá bom? Um grande dia, Alexandre. Obrigado, Geraldo. Eu que agradeço. Um grande abraço.